E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre Som da Esperança, a história de Possum Trot. Foi lançado em 2024. Tá? É, Eu queria fazer uma observação aqui, que é, antes do lançamento desse filme no Brasil, eu já tinha recebido esse filme para eu poder gravar falando sobre ele e, e lançar antes do e upar antes do lançamento. Só que várias coisas aconteceram, eu não gravei, porque é importante falar, ele foi lançado em julho nos Estados Unidos, e aí bem depois ele foi lançado aqui, então por isso que eu recebi, porque eu trabalhava num cinema. E Som da Esperança, ele foi lançado logo depois de A Forja. Os dois são filmes cristãos e tal. Então, quando A Forja saiu do cartaz, sempre que alguém perguntava para mim sobre um filme, eu falava, tem o Som da Esperança. Eu falava meio por cima sobre o que se tratava, mas sem dar spoiler e tal. Contava que era baseado em fatos reais e tal. Mas eu quase descartei esse filme de falar sobre esse filme, porque, como eu disse, era para ter sido lançado lá em 2024. E eu acabei não gravando, porque a minha rotina de trabalho era muito pesada. Eu saía 11 horas da manhã de casa, chegava 2 horas da manhã, então às vezes eu chegava, tomava um banho e ia dormir. Às vezes eu chegava e ia dormir direto, não tomava banho, não comia nada. Então minha alimentação estava bem complicada em relação a isso, porque quando eu dava a minha pausa de 1 hora, eu ia comprar alguma coisa para comer, mas essa era a minha única alimentação no dia. E como eu chegava, tipo assim, 1, 2 horas da manhã, eu ia acordar lá para as 9 horas. Eu ia até me arrumar, tomar banho e tal, sair para trabalhar, e era escala 6 por 1. Então, é aquele negócio. E aí, no dia de folga, mano, passa que mais de 12 horas fora da sua casa, entendeu? Tem pouquíssimo tempo para descansar. Na hora que você tá de folgas, eu pelo menos, mas é porque eu, assim, talvez eu sou uma pessoa que eu tô constantemente doente. Eu tô constantemente um pouco mais fraca do que as pessoas normais, vamos dizer assim. Mas então, na minha folga, eu não queria saber, sabe? Se era para gravar vídeo falando sobre o filme, se fosse um filme que, sei lá, que eu gostasse, tipo, eu vou gravar sobre um amor para recordar, que inclusive tem na programação, eu só não sei quando que eu vou gravar, mas tem na programação, tipo, um amor para recordar, o Life Mark, que já saiu vídeo aqui, Straight Until He Kissed Me e tal. E Som da Esperança eu assisti uma vez, eu não roteirizei nem nada. E eu falei, não, vou assistir, vou gravar o vídeo. Eu vou gravar o vídeo, vou gravar o vídeo, vou gravar o vídeo. O filme lançou, eu não gravei o vídeo. E aí eu falei, mano, já lançou. Era pra eu ter lançado, gravado e upado esse vídeo antes do lançamento do filme para levar as pessoas para os cinemas para assistirem. Mas não aconteceu. Então eu tô trazendo agora. Vou dizer para vocês que eu não reassisti este filme para roteirizar este vídeo, porque o meu foco hoje é falar sobre outros assuntos, outras coisas ligadas ao filme, tá? Mas eu peguei a sinopse. Então eu vou. Tem a direção do Joshua Wiggle, roteiro do Joshua Wiggle com a Rebecca Wiggle, como foi baseado em fatos reais. Eu vou ler a sinopse para vocês. E aí eu vou. Como eu falei, como não é um filme que. É um filme que eu tô gravando para sair da minha lista, não é? Sabe? Eu até ontem, que eu tava roteirizando alguns vídeos, né? Assistindo filmes para roteirizar, eu peguei esse filme para assistir
E aí eu olhei pra ele olhou pra mim, eu olhei pra ele olhou pra mim, e eu falei, mano, não vou assistir. Não vou assistir de novo, vou pegar a sinopse na internet, e aí eu vou debater brevemente sobre um determinado assunto, que eu acho muito importante. Então aqui tem a Dona, feita pela Nika King, e tem o reverendo W.C. Martin, feito pelo Demetrius Gross. Então, lendo a sinopse. Inspirado em uma história real, retrata a emocionante jornada de uma comunidade do Texas que transformou a vida de dezenas de crianças. O filme acompanha Donna e o reverendo W.C. Martin, que, movidos por uma profunda fé e compaixão, convencem os membros de sua pequena igreja a adotar 77 crianças do sistema de adoção, muitas delas rejeitadas por outras famílias. Ao unir 22 famílias em um ato de amor e generosidade, essa comunidade rural não apenas acolhe as crianças, mas também inicia um movimento global em defesa dos mais vulneráveis. Destaca como o amor e a união podem transformar vidas, inspirando o público a acreditar no poder da adoção coletiva para mudar o destino de crianças esquecidas. É importante falar, para quem não sabe, quem não acompanha mais tempo e tal, não viu os vlogs antigos, que os vlogs antigos eles estão como não listados. Se você for na barra de playlist, vai ter ali a playlist vlogs antigos, que são na época que eu gravava vlog, falava sobre a minha vida e tal. E assim, eu fiz alguns cursos, assisti algumas palestras sobre adoção, na época que eu estava casada com o David, porque eu tinha o objetivo de adotar. Tanto é que depois eu adotei o Wesley, embora eu tenha adotado de coração, no documento ele ainda não tem o meu nome, mas eu fazia parte de um grupo de adoção, então eu participava de eventos relacionados à adoção, e quando eu assisti esse filme, eu achei muito importante falar sobre ele, né? Porque a maioria dos filmes que falam sobre adoção que eu vi, deixando claro que são os que eu vi, eu sei que tem alguns, e talvez tenha algum diferente, com a narrativa diferente, que eu não tenha assistido e tal, mas os que eu vi, eles são, tipo, é uma criança que tá no orfanato, triste, e aí ela é adotada e ela fica feliz e tá tudo bem, felizes para sempre. E o que eu gosto de Som da Esperança, porque por ele ser baseado em fatos reais, eles mostram, enfim, o filme ele mostra como as crianças chegam. Muitas delas elas chegam traumatizadas, muitas delas sofreram traumas grandes na vida, e aí quando elas são adotadas, esses traumas estão com elas, tipo, o medo de ser abandonada e tal. Nesse filme mesmo, tem uma menina que acredita ser um gato, ser animal e tal, e aí o casal que adotou ela, tipo, age como se ela fosse, e aí tem um momento que ela vê que a irmã tá sendo tratada diferente e tal, e aí ela começa a desejar ser a irmã. E uma das cenas mais lindas para mim desse filme é mais pro final, onde a menina ela rouba o carro e tal, e só que ela, quando encontram ela tipo implora para batizarem ela. E aí a vida dela muda completamente depois do batismo. Eu acho isso muito bonito. E eu acho que as pessoas deviam debater um pouco mais sobre essa questão de adoção, porque as pessoas acham que assim, eu vou tirar uma criança daquele lugar e a vida dela vai mudar completamente e ela vai ser super feliz, ela não vai ter trauma, ela não vai ter nada. Mas, mano, a verdade é que é bem diferente disso, tá? Se você já adotou ou pretende adotar, principalmente quem pretende adotar, precisa entender que muitas dessas crianças elas carregam um trauma. Tem criança que está no sistema que os pais foram assassinados na frente dela, ou tem muitas crianças que elas foram rejeitadas e elas sentem essa rejeição, elas levam essa rejeição no coração. Então, por exemplo,
Ah, se você não sossegar, se você não obedecer, eu vou te devolver pro lugar onde você tava, sabe? Tipo, começar a ameaçar, mexendo com o psicológico. É sempre importante o seguinte, independente da idade. Quando você adotar uma criança, um adolescente, um dos primeiros passos que eu considero importante, procure um psicólogo para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente, sabe? Procure um suporte psicológico. Não estou falando psiquiátrico, mas psicológico. Tem pessoas que chegam na adoção com doenças, transtornos mentais, doenças físicas e tal, mas independente dessas crianças elas terem essa limitação, entre muitas aspas, essa diferença, tendo ou não tendo, a primeira coisa que é quando a criança, obviamente, isso, tirando, tipo, procurar escola e tal, mas eu acho que é extremamente importante acrescentar a procura de ajuda psicológica para essas crianças, porque elas não chegam na sua vida uma folha de sulfite em branco para você começar a escrever uma história. Elas elas chegam um livro completo que você vai ter a oportunidade de escrever o livro 2, a continuação da saga dessa criança, entendeu? Mas você precisa entender o primeiro livro para você escrever de forma melhor o segundo livro. Não tem, de jeito nenhum, como um escritor escrever um livro e um segundo escritor escrever a continuação desse livro sem nunca ter lido esse primeiro livro, sabe? Eu não vou falar para vocês aqui, eu escrevi a história do Pequeno Príncipe. E aí, que eu chamo meu filho de Pequeno Príncipe, tá? Só observação. Eu escrevi o livro do Pequeno Príncipe. Aí a minha irmã vai escrever a continuação dessa história sem nunca ter lido a história que eu escrevi, sabe? Então, eu acho que é extremamente necessário as pessoas entenderem que a criança que vai ser adotada, ela carrega traumas, ela carrega dores. Então, um dos pontos essenciais quando a criança chega na sua vida, quando você fez a adoção já, é procurar ajuda psicológica, procurar uma escola, né, manter a questão da educação, e também trabalhar a empatia no seu coração para entender que aquela criança tem os traumas dela, entendeu? Talvez ela vai ter uma atitude que não seja legal, mas isso é reflexo desses traumas e que a gente precisa ter mais empatia, mais compaixão com essas crianças. Às vezes elas vão ser grosseiras, às vezes elas vão fazer birra, sabe? Tem um monte de coisa, mas assim, pô, seu filho biológico também vai fazer birra. A única diferença é que você não pode devolver, não pode, quer dizer, na verdade, quando você adota, você não pode devolver. Mas sabe, não, quando seu filho é filho biológico, não tem essa coisa, mas é só isso porque não tem minha genética e tal, sabe? Uma criança adotada, ela sofre muito preconceito, ela sempre sente como se ela fosse a substituta, principalmente. Teve um caso que aconteceu de um casal, eu não pesquisei muito, mas eu ouvi a história meio que por cima, de um casal que passou anos tentando engravidar, aí não conseguiram, aí decidiram adotar. E aí, quando adotaram, tiveram um papel, tipo, o papel oficial lá de adoção, eles descobriram que eles estavam grávidos de alguns poucos meses, né? E aí fica esse negócio, a criança vai nascer, e aí tem o filho adotivo e o filho de verdade. Porque ninguém fala, meu filho biológico, meu filho adotivo. Eles falam, a maioria fala, tipo, esse daqui é meu filho adotivo e esse daqui é meu filho de verdade. Pra mim, a minha vida, pelo menos. E eu acho que devia ser assim pra todo mundo. Se eu adotei ou não, o meu filho é meu filho. É meu filho, não preciso definir, não preciso colocar rótulos, sabe? Porque
Pô, cara, mesmo. Vamos dizer que o Brian tivesse vivo. O Brian seria meu filho e o Wesley seria meu filho, entendeu? Não tem diferença. Ah, mas o Brian é seu filho biológico e o Wesley é filho adotivo. E daí? É meu filho de verdade. É meu filho. Não tem porque ter uma continuação. Meu filho, minha filha, entendeu? É seu filho, é sua filha. Não precisa falar. É igual. Fala sobre pais adotivos. Eu não falo, tipo, esse daqui é meu pai adotivo, minha mãe é adotiva, meu pai de verdade, minha mãe de verdade. Porque é sempre coloca assim, eles sempre contam como se o biológico fosse de verdade e o adotivo é de brincadeirinha. Tá ali só pra fazer, sei lá, tipo, substituir algo, substituir alguém. E não é bem assim, sabe? Às vezes me incomoda quando eu tô andando e eu ouço alguém falando, tipo, meu filho é adotivo. Esse daqui é meu filho biológico, tá? Sabe? Falar isso já causa um distanciamento e uma ferida nas próprias crianças, porque elas vão olhar, tipo, mas você não é meu irmão de verdade, você não é biológico, eu sou, entendeu? Sabe? E, sei lá. Mas enfim. Vocês assistiram Som da Esperança, a história de Possum Trot? Eu acho bem legal que no final do filme eles pegam e mostram cenas reais, né, lá de Possum Trot e as crianças reais e tal. Enfim, tem alguma cena que eu não falei, na verdade eu não parei para falar cena por cena. Então aproveita, se você já assistiu o filme, comenta aqui as cenas que vocês acharam mais impactantes, acharam mais legais, porque tem muita, tipo, a criança chegando na casa com muita raiva e sendo violenta e tal. Porque, cara, essa é a realidade, entendeu? Eu sempre falo, se uma criança for criada num lugar, ela vai ter um tipo de educação. Se ela for criada no outro, ela vai ter um outro tipo de educação. E não é a educação escolar que eu falo, é a educação. Sim, se os pais falam muito palavrão, a criança provavelmente vai falar palavrão. Se a criança ela tem uma. Ela é educada com abertura para falar, para conversar, ela vai dar essa abertura para outras pessoas, sabe? Então, sei lá, eu acho esse filme. Eu não tenho muita paciência para assistir, vou falar. Principalmente porque gerou meio que esse bloqueio em mim. Porque como era para eu ter gravado antes do lançamento do filme em 2024, surgiu esse bloqueio. Pra quê? Tipo, não assisti quando tinha que assistir, por que eu vou assistir agora e tal? Mas, enfim, vocês gostaram desse filme? Fala aí, comenta aí cenas que eu não citei, que vocês acham que é importante. E a gente se vê em breve, tá? Minha garganta já tá inflamada, tanto falar.